Olá, Shounens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShounenTube, canal de animes, mangás e outras coisas, nerdices em geral. Vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, tem outros conteúdos legais, você pode dar uma olhada depois. E vamos para o vídeo. O vídeo de hoje é sobre Digimon. Se você não sabe, o anime de Digimon, que foi rebutado e estreou esse ano, tá tendo os 3 primeiros episódios reprisados. E a partir do episódio 4, são novos episódios, vai seguindo normalmente. Inclusive, a partir desse episódio novo, vai ter review semanal aqui no canal também. Então eu vou falar um pouco sobre esses 3 primeiros episódios, que todo mundo já viu, né? E sobre o que eu espero da continuação, né? Do episódio 4 em diante, pra esse remake de Digimon, né? O primeiro episódio é mais uma explicação de alguns conceitos da franquia. Ele mostra o que são os Digimons, né? Os monstros digitais, como funciona os mundos da internet, como as influências que eles podem ter no nosso mundo através dos aparelhos digitais, vai explicando alguns conceitos, mostra o Tai em um mundo digital entre o Digimundo, que aparentemente existem várias camadas até chegar ao Digimundo. Não ficou claro se é uma outra dimensão entre os dois mundos, ou é ali um meio termo, né? Um meio do caminho entre o mundo real e o mundo Digimundo. Eu quero falar também que estou muito triste pela ausência de Butterfly, pelo menos até agora. Eu ainda tenho a esperança de que nos próximos capítulos, durante a Digievolução, tenha Braveheart, que é uma música muito boa, mas que nas Digievoluções até aqui não tiveram. A Digievolução foi meio que durante a batalha, foi acontecendo meio que naturalmente, né? A gente foi vendo o Agumon se transformando em Greymon na primeira luta dele. Não teve aquela ceninha de ele ficar girando e virar Greymon. Mas eu acredito que isso vai ter, até porque é uma cena muito icônica, né? Mas meio que parte da cultura japonesa, né? Igual tipo aquelas dancinhas para ser transformadas dos Mahochoujos da vida. Então eu acredito que vai ter. E aí eu espero que tenha Braveheart. Até curti a música de abertura, mas Butterfly é uma das minhas músicas favoritas de todos os animes assim. Então, tipo, me fez muita falta. Acho que vai ter em algum outro momento do anime, mas enfim. E os outros 2 episódios, isso que eu falei foi basicamente o primeiro episódio, mostra que os Digi escolhidos, eles não se conhecem como eles se conheciam desde da infância e tal, no clássico, né? Nesse eles não se conhecem, parece que eles mudaram a origem de alguns personagens. TK e o Matt, por exemplo, ou Takeru e Yamato, né, caso vocês conheçam os nomes orientais, eles são mais afastados do que eles eram no clássico. Eles ainda continuam irmãos com pais divorciados, mas aparentemente são mais afastados. O Izzy conhece o Tai só no primeiro episódio, ou Izumi conhece o Taichi. Eu vou usar os nomes orientais, eu não sei a familiaridade de vocês. Se vocês não tiverem familiarizados, comenta no vídeo que aí eu passo a adotar os nomes orientais, porque ficar falando os 2 nomes toda hora vai me enrolar. Então tem essa questão. A causa fora dos problemas. Trouxe aqui meu Digimon pro vídeo que ele estava fazendo barulhos. Olha lá, tá infeliz porque quer aprontar. Olha lá a cara da milhante. Ainda deu uma lambidinha pra câmera. Enfim, e os outros 2 episódios, o 2 e o 3, foca ali no Tai e no Matt, numa luta contra um Digimon, e basicamente parece um remake do filme do Diaboromon, War Game. Aqui ficou conhecido como Digimon o filme. Aí eram 3 filmes, se eu não me engano, e era o filme do meio, o filme do Diaboromon, como eu disse. É basicamente um remake daquilo. Eles têm que enfrentar um Digimon que estava na internet, que lançou um míssel. Acaba acontecendo a fusão do Digimon do Tai e do Matt. O Omnimon acaba resolvendo o problema. E isso foi bem interessante, porque eles mostraram ali com o TK e a Kari recebendo umas penas de anjo, né? E isso teve uma influência na digievolução de DNA. Nossa, se jogou! Sabotagem. Gente, se tiver mais algum barulho, aquela minha Digimon, minha Tailmon aqui, ela tá meio louca da vida, então, enfim. Ela tá brincando aqui com o fio, batendo porta do armário, tá fazendo umas loucuras. Mas enfim, aproveita e confere se você tá inscrito no canal, deixa seu curtir, dá uma olhada aí embaixo, tem vários cursos interessantes. Materiais que podem ajudar vocês, é uma forma de ajudar vocês e vocês ajudarem o canal. Se inscreve nas redes sociais do canal, Twitter e Instagram, @ShounenTube.
E voltando pro vídeo. Então, os primeiros episódios foi basicamente isso. Apresentou alguns conceitos, mostrou uma digievolução ali meio que milagrosa, que muita gente não entendeu o que aconteceu, né? Como é que Greymon e Garurumon se fundiram e viraram um Omnimon. Deveria ser... Deveria ser a fusão do War Greymon com o Metal Garurumon. Mas não necessariamente, eles podem ter digievoluído durante a evolução de DNA, a digievolução de DNA também. O Leomon, por exemplo, no Digimon clássico, né, ele era fase adulta e conseguia evoluir diretamente para a fase extrema. Os próprios Agumon e Garurumon no clássico, eles evoluíam diretamente para a fase extrema. A prova disso não é que tipo eles iam evoluindo para Garurumon, Wary Garurumon e depois Metal Garurumon. Porque na reta final da luta contra o Piedmon, por exemplo, o Matt chega com o Garurumon regride para Gabumon para poder evoluir para Metal Garurumon. Então não é nada, não é nenhum furo, nada do tipo, eles só digievoluíram ali. Provavelmente essa digievolução aconteceu pelo poder do Digivice, pelo poder do sentimento das crianças, né, com seus brasões, mesmo elas não tendo brasão ainda, mas elas têm os sentimentos que representam o brasão, e provavelmente esses sentimentos estavam sintonizados, e com isso houve a digievolução de DNA. Sério, você é muito bonitinha. Depois eu mostro todos os Digimons que eu tenho aqui em casa. Tá, Brigitte, fica quietinha, pelo amor de Deus. E aí fica a questão, né, e os próximos episódios? Já deu pra ver que não vai ser igual o Digimon clássico, né? Os personagens estão mudados, não é só uma questão de design, realmente a história deles está um pouco diferente. A Sora, por exemplo, não faz parte de um time de futebol, o que era algo importante na história dela no clássico, mas eu acredito que vai ter muitas semelhanças sim com a história deles no clássico. Características dos personagens podem ser simplesmente atualizadas para se encaixar mais no padrão de vida atual, né? Porque lembrando que Digimon dos anos 90, né? É ali do final dos anos 90 e início dos anos 2000, então já faz uns 20 anos aí. Então é até por isso esse remake. Porque na época a internet estava meio que surgindo, se popularizando ainda. Hoje em dia todo mundo conhece bem o conceito de internet, sabe por alto pelo menos o que é um servidor, o que é um arquivo, o que é uma pasta. Porque em Digimon isso era explicado meio que tipo... tinha um continente servidor, a ilha, arquivo, eles davam um jeitinho assim de deixar mais infantil pra todo mundo entender. Ainda acho que vai ter esse tipo de coisa, mas a explicação pode ser um pouco mais complexa, entre aspas, né? Porque sabem que a gente vai entender. A gente tá mais familiarizado com os termos. E a gente entende melhor o que é a internet hoje em dia. Então, isso é um dos motivos do reboot. Além de, óbvio, né? É um motivo importante. Já tinham tentado o Digimon Tree para trazer uma graninha de volta no Fator Nostalgia. Teve um filme e aí tá aí o reboot. Mas então, o que esperar do anime em si, da história? Eu acho que vai ter sim algumas reciclagens, alguns vilões clássicos. Como Devimon deve aparecer, Devimon já tá confirmado que vai aparecer. Deve ter algum arco, um dos primeiros arcos dele como vilão final. E os 4 Dark Masters, né, os Mestres das Trevas, com Apocalypse como líder deles e tal, chefe deles, acima deles, por trás de toda a trama. Acredito que isso seja ainda reaproveitado. Não faço muita questão do Entemon. Miotismon, gosto dele, mas não sei se vai ser encaixado. Porque eu acredito que eles vão aproveitar para encaixar melhor a mitologia de Digimon. Porque quando o Digimon foi criado, eles não tinham toda a história pronta. Eles não tinham todos os conceitos. Isso foi surgindo com o passar dos anos. Então eles vão aproveitar esse reboot para inserir todo o conceito. Homeostase, Yggdrasil, os Cavaleiros Reais, os 7 Lords, talvez os 10 Guerreiros. Então eu acredito que a história vá por esse caminho. Porque mesmo que não use todas essas histórias, os Digimons Olimpianos, as outras dimensões, como a dimensão lá dos Digimons Olimpianos, que é Ilíada, se eu não me engano, né? Ou Mar Negro, pelo menos deixa a porta aberta para outras temporadas. Porque uma coisa que ficava meio esquisita em Digimon é que as temporadas eram desconexas, como se fossem mundos paralelos e cada mundo de Digimon era diferente. Então seria legal meio que, tipo, fazer temporadas separadas com outros escolhidos, mas que o Digimundo funcionasse da mesma forma, com a mesma mitologia, e talvez seja esse o caminho. Cara, eu acho que eu não tava gravando.
Eu acho que começou a gravar agora. Então, gente, já é outro dia. Eu queria dar um recado aqui que eu esqueci. Que eu acho que vão explorar os 4 Digimons sagrados, né? As 4 feras sagradas, pra fazer uma dualidade ali contra os 4 mestres das trevas. Porque durante o Digimon Adventure e Digimon Adventure 3 é mostrado que eles têm ali uma rivalidade, eles tiveram alguns embates, mas nunca é aprofundado de fato. Então eu espero que dessa vez seja abordado. A gente viu também que vai ser abordado sobre o Panteão dos Anjos, inclusive contando ali com a presença do Seraphimon e da Alphanimon. A gente não sabe se esse plot vai se expandir em todo o anime ou vai ser algo ali só para esse princípio. Mas fica a observação que o Seraphimon e a Alphanimon são as mega evoluções do TK e da Kari, do Patamon e da Tailmon. Então eles provavelmente vão resolver essa questão da mega evolução da Tailmon. Não deve ser mais a Holy Dramon, devem mudar para o Alphanimon, uma coisa que os fãs já queriam há muito tempo. Mas a Holy Dramon, quando foi oficializada como de evolução da Tailmon num filme, não existia ainda a Alphanimon. Então a Alphanimon acredito que faz um pouco mais sentido para a linha evolutiva dos anjos. Não tenho nada contra a Holy Dramon, se mantiverem também para mim tá ok. E todos os Digimons ali dos Digi escolhidos devem alcançar a forma Mega dessa vez. Por fim, falar aí do TK e da Kari, que estão sendo tratados como Digi escolhidos especiais. E eu espero que isso se mantenha, tenha um aprofundamento. A gente viu em Digimon Adventure, no Digimon Adventure 2, que o brasão da esperança e da luz são especiais. É dito ali pelo Tintiromon no final do arco das Pedras Sagradas, do Black War Greymon. Ele explica que a luz simboliza a vida, a digievolução em si e tal, e a esperança é meio que o que mantém a luz no meio da escuridão. Então eles são diferentes dos outros brasões, que são virtudes. Eles são especiais, são talvez mais poderosos. Então eu espero ver demonstrações disso. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Fica por aqui então. Vou lembrar mais uma vez para você se inscrever, deixar seu like no canal. Comenta o que você achou, se você prefere os termos orientais ou ocidentais. Se quer que eu chame de Tai ou de Tite. Enfim, valeu gente. Até a próxima. Não esquecendo, vai ter review de Digimon aqui no canal do anime. E logo teremos review também de Sword Art Online e ReZero. E Tower of God, a galera tem comentado bastante comigo, pedindo. Tower of God vai ter um review da temporada no geral, assim que essa temporada terminar. Porque o canal surgiu, já tava ali faltando uns 5 capítulos mais ou menos pra terminar. Eu preferi esperar acabar do que pegar o bonde andando. Aí terminando a temporada eu vou fazer um review no geral da temporada. Então é isso, gente. Até a próxima!